Bom dia a todos, é uma alegria poder estar aqui de volta, poder ver os irmãos novamente. Tive aqui no passado, era para ter estado no acampamento, mas a peste nos impediu. Aí quando o Isaac me chamou para voltar aqui, agora para falar de novo do acampamento, para mim foi um prazer poder estar de volta com os irmãos, cumprir o compromisso que não pude cumprir ano passado e ver novamente os irmãos da igreja em torno da palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir a escritura em Hebreus capítulo 13, O Isaac falou que vai ter uma série em Hebreus, né, muito em breve, então já vou dar uma adiantada em algumas coisas no livro de Hebreus. A gente vai olhar para o último capítulo da carta, capítulo 13, a gente vai olhar para os primeiros 6 versos, versos 1 a 6. Se você quiser ler comigo, eu lerei na nova versão, na NAA, na Nova Almeida atualizada. Hebreus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei o que é que alguém me pode fazer. Um dos meus textos favoritos de toda a história da igreja é um documento bem curto, chamado Carta 96. Ela foi escrita por Plínio, o jovem, o governador romano da região da Bitínia e do Ponto, que hoje compõem a Turquia. Nessa carta, ele está questionando o imperador Trajano sobre como lidar criminalmente com os cristãos. Nós estamos falando de 112 depois de Cristo, aproximadamente. Explicando o gravíssimo crime dos crentes, ele descreve o que é que ele entendeu da sociedade cristã. Num trecho, ele diz o seguinte, sobre como funcionava a sociedade dos cristãos. Eles reúnem-se regularmente, em certo dia, antes do nascer do sol. Eles entoam, alternadamente entre os presentes, um hino em honra a Cristo, como se de um Deus se tratasse, e comprometem-se, mediante juramento, a não perpetuar alguns crimes, a não cometer furto, nem roubo com violência, nem adultério, a não faltar com a palavra dada e a não se negar a restituir um depósito quando chamados a pagar. A vida dos cristãos no primeiro século e no começo do segundo século era uma vida de perseguição em meio a muita fidelidade, honestidade e comunhão. Plínio também fala acerca da ceia e do culto dos crentes. Ele diz: também manifestam que, uma vez cumpridos esses ritos, tinham o costume de retirar-se e voltar-se a reunir mais tarde para celebrar com comida. Crente come desde muito cedo. Esse é um relato que me toca muito. Nós temos aqui um perseguidor da igreja, alguém que estava envolvido no assassinato de cristãos, descrevendo como é que ele enxergava os primeiros cristãos e como é que eles se reuniam antes do nascer do sol, entoando hinos a Cristo como Deus, fazendo votos um ao outro de não cometer certos pecados, de não cometer adultério, de não reter dinheiro com fraude, de nunca roubar. É fascinante como os irmãos lidavam uns com os outros e o modo como eles viviam e como homens sem Deus percebiam a diferença na vida desses homens. Até os perseguidores precisavam assumir coisas muito nobres acerca da igreja. Desde o começo, nós somos reconhecidos pelo modo como nós tratamos uns aos outros. O início de Hebreus 13 é também um texto sobre a forma como nós nos tratamos, sobre aquilo que nós devemos uns aos outros como homens e mulheres da nova aliança e do reino inabalável de Cristo. Nos versículos passados, no fim do capítulo 12, o autor aos Hebreus, ele conversa sobre o fato de vivermos em um reino novo e inabalável.
Os reinos deste mundo estão ruindo. A estátua de Daniel já acertou, a pedra de Daniel já acertou a estátua, os reinos já estão caindo, nós estamos entre o impacto e a queda, o mundo já está caminhando ao seu fim, já vivemos como homens e mulheres da última hora. Há um novo reino, este inabalável, de uma cidade que possui fundamentos, e neste reino vivemos e manifestamos o nosso cristianismo. Diante desse reino, então, nós somos comissionados a lidar com o amor. Certamente o amor é uma das características principais da igreja. Quando falamos de cristianismo, nós estamos muito profundamente falando de amar. Às vezes a linguagem do amor se vulgariza. Quando nós olhamos para a cultura, canta-se sobre amor, há filmes sobre amor, as pessoas até transformaram o cristianismo em um tipo de entrega ao outro, de forma quase que ateísta. A igreja vira uma ONG e tudo se baseia a amar o próximo. Às vezes, como a teologia é feita em pêndulos e para tentar resolver ênfases erradas, a gente cria ênfases piores no sentido contrário, a gente acaba tentando tirar a igreja deste relacionamento exagerado com atos sociais e obras públicas de cuidado com o necessitado e falando de amor a Deus e de amor ao Senhor e de devoção. De fato, a gente pode esquecer que o amor ao próximo é uma das características principais de uma vida vivida no reino, de uma vida que manifesta essa nova cidade que é inabalável, que Deus fornece os fundamentos e da qual nós já habitamos pela fé. Há muito sobre amor no início de Hebreus capítulo 13. O texto começa nos ordenando, primeiro, ao amor fraternal. Você lê, o texto diz, seja constante o amor fraternal. Literalmente o amor ao irmão, o amor ao próximo. É fácil amar de momento. É fácil termos pequenos impulsos de amor, surtos de entrega a quem precisa. O amor constante, o amor que permanece, como o autor aos Hebreus ordena, isso é muito mais difícil. É fácil termos academias lotadas em janeiro, difícil é a continuidade. É fácil fazermos dietas radicais por uma semana ou duas, difícil é mudar definitivamente. É fácil tentarmos cuidar da vida financeira por alguns dias, a gente raramente consegue ter constância em tudo aquilo que nos cobra alguma coisa. O texto não diz tenham pequenos surtos de amores momentâneos, ele diz seja constante. A vida no reino, então, é uma vida de amor inabalável. Depois de dizer que o reino de Deus é um reino duradouro, um reino que não pode ser abalado, ele diz que o amor do cristão pelo próximo deve durar tanto quanto dura o reino, porque o reino é um reino de amor fraternal. Os reinos desse mundo ruim estão ruindo, os amores desse mundo estão fracassando, mas quando vivemos olhando para o reino e entendemos que os nossos valores permanecem para além de nós, entendemos que o nosso amor precisa representar a permanência da nossa própria fé. Nossa cultura roubou o termo reino de Deus para falar de muitas coisas, inclusive de imposições políticas até. Como é que a gente estabelece o reino? É através de uma política que manifeste os nossos valores, é através de votar em candidatos que falam em nome de Deus. Como é que a gente manifesta o reino? Às vezes em um tipo de imposição cultural a outros ambientes onde a gente evangeliza. Mas o reino de Deus é vivido pelo amor. É vivido na nossa entrega constante ao próximo. Você está preocupado com o reino? Você está preocupado com o reino de Deus? Veja, você tem que pegar tudo que está queimando no seu coração sobre política, sobre eleições, sobre candidatos, sobre conservadorismo, liberdade, progressismo, Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro, qualquer um que apareça, e trocar tudo isso, todas as brigas políticas, por amor ao irmão. Porque o reino de Deus se estabelece mais pelo modo como você trata quem está do seu lado do que pelo candidato que ganha as eleições. O reino de Deus, como um reino sobrenatural e um reino de amor, está muito mais associado ao modo como você lida com seus filhos, ao modo como você trata o seu marido, ao tom de voz que você usa para falar com a sua esposa. O reino de Deus está muito mais associado à paciência, ao amor e à misericórdia que você exerce a quem está do seu lado, do que com qualquer ato político à nossa volta. Porque o reino de Deus é um reino sobrenatural, é um reino de amor. Se nas promessas seculares de instauração do reino,
nós nos separamos de irmãos que possuem a própria fé, nós não estamos instaurando o reino do Senhor. Nós estamos votando no diabo. Nós estamos instaurando um reino que não é dele. É fácil amar de boca, é fácil amar de longe, é fácil termos vislumbres de entrega na nossa própria cabeça. Nelson Rodrigues dizia que é muito fácil amar a humanidade, difícil é amar o próximo. É muito fácil nós nos envolvermos mentalmente com o que talvez fosse legal fazer e vivermos de abstração em abstração. Difícil é passarmos a ter paciência com quem nos maltrata. É aguentarmos, pela fé, um casamento difícil. É termos misericórdia com quem já nos deu muitos motivos para revidar. Craig Koster fala que o serviço a Deus envolve serviço ao povo de Deus. Porque amar no reino custa o preço da instauração do Senhor nessa terra. O mundo está ruindo, o caos que é a matéria-prima da atuação do Senhor está à nossa volta, e quanto mais os reinos dessa terra se despedaçam, mais oportunidades temos para amar quem está do nosso lado e assim representar os valores de um reino que é sobrenatural. Devemos amar o próximo, mas também devemos amar quem está distante. É a segunda coisa que o texto nos diz. Ele fala de um amor aos estrangeiros. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Hospitalidade significa literalmente amor aos estrangeiros. Há um jogo de palavra no grego aqui que o autor aos Hebreus faz. E o grego de Hebreus é uma coisa muito fascinante. Amor fraternal é Filadélfia. Você deve ter ouvido falar que filia é um termo para amor no grego. Você tem Filadélfia como amor ao irmão, amor fraternal. Hospitalidade é filoxenia. Você pode lembrar da palavra xenofobia, que se trata de estrangeiros, imigrantes de uma forma ruim. Filoxenia seria o oposto da xenofobia. É você receber bem quem está distante, quem é diferente. Ou seja, o amor do reino de Deus é um amor a quem está próximo, mas é um amor para quem está longe, para quem está distante. Hospitalidade geralmente significa, no grego, a ideia de oferecer a viajantes alojamento, significa receber estranhos em casa e dar para eles algo para comer, algo para beber. Isso era uma das características do cristianismo, também reconhecidas pelos descrentes em volta dos cristãos. Juliano, o apóstata, na carta 49, escreve que o acolhimento aos estrangeiros era uma das principais marcas do cristianismo primitivo. E ao longo da história da igreja, foi exercendo a hospitalidade que a fé cristã cresceu em muitos ambientes difíceis. Recebendo, por exemplo, imigrantes muçulmanos, foi que o evangelho foi pregado em muitos locais onde antes a palavra de Deus não tinha espaço. Pessoas de cidades universitárias, de cidades turísticas, pessoas que recebem imigrantes e refugiados, são pessoas que estão exercendo algo da parte de Deus em amor, e é um amor sobrenatural, um amor ao reino. Nossas casas deveriam ser extensões do reino de Deus. O nosso coração deveria representar o reino, nossos lares deveriam ser uma extensão do reino. Nossos lares deveriam estar mais abertos. Nossas casas deveriam ser mais públicas. Nossa vida deveria poder receber pessoas que nem sempre são da nossa intimidade. Veja, mas se a gente não consegue fazer isso nem na vida de igreja, como vamos fazer isso em um nível sobrenatural? Se a gente não está aberto às vezes para a visita dos pastores, se a gente não consegue receber irmãos da igreja em dificuldade, nem simplesmente porque a sala não está varrida o bastante, porque a diarista não apareceu essa semana, você não consegue ter no seu lar um ambiente para receber pessoas da sua própria igreja, quanto mais receber talvez alguém que não tenha onde dormir. Quanto mais colocar para morar na sua casa um jovem da igreja que possui um pai ou uma mãe ou um tio abusivo que lhe maltrata e lhe coloca fisicamente em risco. Nossa igreja tinha uma jovem, ela morava com um tio, era do interior, tinha ido para lá para estudar. A gente um dia descobriu ela meio triste, o tio era alguém fisicamente perigoso para ela. Um casal da igreja. Aliás, a jovem era da igreja, o casal nem era da mesma igreja, mas eram cristãos. Receberam aquela irmã para morar lá. Quase adotaram uma jovem da igreja para aquela irmã ter onde ficar. Veja,
Pastores, amigos meus de cidades universitárias, possuem os mais variados planos dentro da igreja para que jovens que vão para estudar e muitas vezes nem têm ainda onde ficar, possam encontrar refúgio. E olha que a gente nem está falando das nossas cidades, quando a gente fala dos mendigos, quando a gente fala de crianças abandonadas, de idosos que não encontram lugares em abrigos. A gente tem à nossa volta muitas formas sobrenaturais de exercer amor ao distante. Parece absurdo o que eu estou dizendo quando eu dou esses exemplos, né? Mas veja, tive professores no seminário que abriram suas casas para mendigos morarem por um tempo, que abriram suas casas para irmãos da igreja ameaçados pelo tráfico se esconderem. Eu conheci uma senhora, Maria, o nome dela, eu esqueci exatamente qual era o nome da senhora. Ela era dona de um abrigo de idosos. Eu acho que umas 2 dezenas de idosos de rua moravam definitivamente naquele abrigo. Eu perguntei como aquele abrigo começou. Ela disse: eu não conhecia meu pai. Não conhecia meu pai. Um dia eu tive a ideia de ir atrás dele e eu fui caçar meu pai, fui em busca, encontrei meu pai. Ele estava morando na rua. Ele estava dormindo na praça. Eu peguei meu pai, eu queria confrontá-lo, eu queria achar meu pai meio que para perguntar: por que é que você me abandonou? E eu achei meu pai dormindo na calçada. Eu levei meu pai para casa. E aquilo mudou ela profundamente, porque ela não conseguia mais olhar para os idosos na rua e achar parte da paisagem. Agora era o pai de alguém. Ela um dia pegou um outro idoso na rua e levou para casa. Quando tinha cerca de 12 idosos morando na casa dela, o marido não aguentou e foi embora. E com o tempo ela se juntou com as irmãs e fundou um abrigo para idosos. Veja, essa mulher não era crente. Ela não é crente. Ela não conhece o Senhor Jesus. Ela transformou a casa dela em um ambiente de resgate a pessoas em necessidade. Veja como é que nós, que somos crentes do Senhor Jesus, usamos nossa casa. A gente mal consegue receber irmãos da igreja. Como é que a gente consegue se dedicar a coisas sobrenaturais, como fazer da nossa casa uma extensão do reino de Deus em alcance àqueles que precisam? A justificativa do autor aos Hebreus é uma coisa muito séria. Ele diz que praticando a hospitalidade, alguns sem saber acolheram a anjos. E os teólogos, como é costumeiro, se estapeiam para definir o que é que isso quer dizer. Sabemos que isso aconteceu várias vezes no Antigo Testamento e até mesmo na cultura judaica secular haviam muitos registros de aparições de anjos em formatos humanos e que eram recebidos. Você pode olhar no Antigo Testamento a história de Abraão, de Sara, de Ló, de Gideão, de Manoá, de Tobias, que está na história secular da cultura judaica. Muitos receberam anjos no Antigo Testamento. Mas para mim faz pouquíssimo sentido que o autor aos Hebreus esteja falando simplesmente de um cenário antigo. Olha, sejam hospitaleiros, porque no passado receberam anjos assim, mas hoje não dá para receber mais. Aqui eu vou ser um pouco ousado e depois o presbitério da igreja corrige qualquer coisa, qualquer cota de heresia que tem aí no sermão, mas eu estou um tanto convencido de que isso podia acontecer ainda para eles. Eu estou um tanto convencido de que isso ainda pode acontecer hoje. Deus enviou anjos ao longo de toda a história do Antigo Testamento para falar com o seu povo. Claro que as coisas não acontecem hoje no mesmo grau de intensidade que aconteciam no Antigo Testamento, mas ainda pode acontecer extraordinariamente. Por que é que ao hospedar um estrangeiro, você não pode estar hospedando um enviado de Deus? Você pode não estar recebendo alguém que Deus colocou na sua vida de forma sobrenatural mesmo. Quantas vezes, veja, nós não podemos ter batido a porta na cara de um anjo, de um enviado de Deus, não simplesmente de forma metafórica, mas literalmente. Mas claro, você pode discordar de mim, você pode não acreditar que anjos se manifestem hoje de forma humana como acontecia no Antigo Testamento, mas ainda que você discorde de mim, existe um ponto que nós podemos concordar. Tudo que nós fazemos àqueles em necessidade, nós fazemos diretamente a Jesus. Quando batemos a porta àqueles que precisam, nós batemos a porta na cara do próprio Cristo. Isso está em Mateus 25, 34 a 40. O texto diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram,
O exercício de generosidade aqui de Hebreus. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntaram, quando foi? Eles nem sabiam. Quando foi que vimos o Senhor com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber, ou quando foi que a gente viu o forasteiro e hospedou? Quando é que você estava nu e a gente vestiu? Quando foi que a gente viu o Senhor enfermo e a gente foi visitá-lo? A gente nem sabe. A gente não tem memória disso. E o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Jesus é representado nos irmãos em necessidade aqui. A pergunta é, quantas vezes você já bateu a porta na cara de Jesus? A gente às vezes tem que ficar caçando lares para receber alguém em dificuldade, caçando lares para receber mulheres em casamentos fisicamente arriscados, para receber pessoas em profunda necessidade. Às vezes a gente faz trabalho com moradores de rua e é muito comum eles dizerem, eu quero sair da rua, eu não quero dormir na praça, o que é que eu faço? E uma igreja deveria ter um pool de casas, de pessoas que conseguem organizar a sua rotina para receber alguém, para dormir umas noites lá. Pastor, é perigoso? É. Pastor, é arriscado? Com certeza. Na nossa cidade, a gente tem um relato de um empresário que recebeu um morador de rua na sua empresa para cuidar, para servir, para ajudar. O que aconteceu foi a linda história do morador de rua matando aquele empresário. Lá em Fortaleza, não faz muitos anos. Mas deixa eu perguntar, não é assim que o reino funciona? É nós arriscarmos nossa vida, nosso conforto, nosso bem-estar em nome do serviço? Eu não estou querendo lhe motivar a ser um completo irresponsável. Eu quero lhe motivar a ser pior do que isso. Eu quero lhe motivar a ser um cidadão do reino. A considerar a sua vida algo muito pequeno. E a você, claro, com inteligência, com sabedoria, organizando tudo de um modo em que você não precisa fazer sacrifícios desnecessários ou sacrifícios realmente irresponsáveis, você possa se organizar para fazer cada vez mais, para dar passos cada vez maiores em direção ao seu lar receber quem precisa. Eu não estou dizendo para hoje você sair daqui e amanhã pegar uma criança na rua e levar para morar no quarto dos seus filhos. Estou querendo motivá-lo a caminhar mais e cada vez mais em direção a abrir sua casa para os estranhos, para os necessitados, para os estrangeiros, talvez para irmãos da igreja que você nem conheça bem, para que seu lar possa ser uma extensão do reino de Deus. O texto continua. Em terceiro lugar, ele fala sobre amor aos perseguidos. Você lê comigo, diz, lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Aqui ele está falando de cristãos presos. Ser preso naquele tempo era muito diferente de ser preso hoje. Eu não sei se você já fez visita prisional, se você já foi em presidiários evangelizá-los, mas hoje a gente tem um dia fixo, você entra lá, vai receber uma revista íntima, então você vai poder entrar nas celas, existe ali uma situação de vida às vezes muito degradante, mas também existe determinado nível de provisão. Comidas, roupas e remédios não eram fornecidos em prisões antigas. As pessoas só comiam se alguém levasse comida. As pessoas só tinham roupas se alguém levasse roupas. As pessoas só tinham remédios se alguém levasse remédios. Às vezes uma pequena porção de pão e água era distribuída uma vez por dia aos presos, mas as autoridades constantemente retiam aquele alimento como punição àqueles que estavam na cadeia. Mas em um contexto de perseguição cristã, cristãos eram presos simplesmente por serem cristãos. E presos, simplesmente por serem cristãos, viviam todo o desespero e os maus tratos que eram comuns àqueles que eram criminosos, simplesmente. E então você tem esse cenário aterrador de cristãos, presos por serem cristãos, homens e mulheres comuns como você e eu, jogados numa cela, às vezes presos com correntes e algemas, tendo às vezes uma pequena porção de pão e água por dia, se muito, com roupas que nunca eram trocadas, com doenças que nunca eram tratadas. Alguém tinha que ir lá para lhe ajudar. Agora veja, se alguém era preso por ser cristão, se alguém fosse lá fornecê-lo comida, roupa e água, o que é que essa pessoa estava dizendo? Ela estava dizendo que provavelmente também era cristã,
que também fazia parte da comunidade daquele homem. E também havia o risco de ser preso, junto com aquele que ele estava indo cuidar. Então imagine um lindo cenário. A igreja aqui eu presumo que tem assembleias também de vez em quando. E você tem uma reunião na assembleia da igreja, ou uma reunião de presbitério, os irmãos sentam e dizem: nós temos agora tantos irmãos presos, eles estão longe, eles não têm comida, já faz um tempo que eles estão lá, talvez não tenham como se prover, alguém tem que ir lá levar recursos. Alguém levanta a mão e diz: pastor, mas se nós formos, quem for lá entregar comida, roupa, água, talvez não volte, talvez fique junto. Os irmãos entendem a gravidade daquilo, oram juntos e precisam esperar que alguém se voluntarie. Eu vou lá, eu levo. Os irmãos oram, choram, a família talvez fique desesperada, algum irmão talvez negue, outro talvez se coloque no lugar, e lá vai um irmão que talvez vá ficar preso junto, ou talvez consiga sair de lá bem, talvez seus recursos sejam tomados pelos guardas, talvez ele consiga pelo menos ser preso e dividir algo que levou consigo, talvez que escondeu consigo, para que o irmão pudesse ter alguma provisão. E talvez alguns dias depois, uma semana depois, a nova assembleia, nova reunião de presbitério, está na hora de levarmos mais um, ir para a cadeia para servir quem precisa. Irmão, servir custa caro. Amar quem está em necessidade custa muito caro. Às vezes a gente não consegue se oferecer para servir em algum ministério da igreja. Às vezes é uma confusão para alguém assumir uma função de diaconato, para alguém poder ajudar nas mídias, para alguém poder ajudar no louvor. Queridos, eles tinham que ajudar no ministério de ser presos, para alimentar irmãos com fome. Servir custa muito caro. O texto diz que alguns presos sofriam maus tratos, não é? Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, sofram maus tratos. Lembre-se dos que sofrem maus tratos, como se vocês também fossem maltratados. Literalmente, se dá para traduzir aqui, sofrem maus tratos por serem torturados. Veja, a própria prisão romana já era algo profundamente torturante. As celas não possuíam janelas, não possuíam camas, não possuíam qualquer ventilação. Historiadores dizem que tudo era pequeno, apertado, úmido, fedorento e escuro. À noite, eles dormiam com as pernas presas no tronco, e lembra muito a própria situação de negros escravizados no Brasil. Luciano escreveu que os prisioneiros viviam na miséria e o espaço era apertado, com barulhos de correntes constantes dificultando o sono. Filho de Alexandria diz que os carcereiros eram impiedosos por natureza e endurecidos pela prática, brutalizados dia a dia pela violência e crueldade. Estar preso naquele tempo era uma coisa muito séria, direitos humanos absolutamente não existiam e cristãos estavam nessa situação de tortura. Lembrem-se dos torturados, como se estivessem sendo torturados com eles. É muito difícil sentir uma dor que não é nossa. Você pode abrir o Instagram, ver vídeos tristes. Eu quase morri em casa com um vídeo de um pai deixando a filha no trem, num período agora de guerra na Ucrânia, mulheres e crianças indo para zonas seguras, maridos de 18 a 60 anos tendo que permanecer para guerrear de alguma forma. Nossa, eu vi aquilo no Twitter e aquilo acabou comigo. Mas 5 minutos depois eu estava vivendo a minha vida. 5 minutos depois eu estava bebendo água, comendo meu sanduíche, brincando com a minha filha, sei lá, assistindo um vídeo no YouTube. A gente sofre a dor do outro de longe, mas é um sofrimento, cá entre nós, muito condoído. O seu colega pode morrer de câncer. Isso vai doer muito menos do que, às vezes, o seu time perder no futebol. Você se condói, sofre, que coisa horrível. Com 5 minutos você está vivendo a sua vida. Paulo nos convida a um tipo, o autor aos Hebreus nos convida a um tipo de empatia que é sobrenatural. Eu olho para a dor do outro como se fosse minha. Eu olho para a tortura do outro como se fosse minha. Eu olho para a prisão do outro como se fosse minha. Paulo, em Colossenses 4,18, disse: lembrem-se das minhas algemas. Nós não temos o direito de esquecer a dor do irmão que está do nosso lado, porque nós participamos com eles desse espetáculo do sofrimento. E nós precisamos, como cidadãos do reino, nos fazermos próximos daqueles que precisam. Não é simplesmente esperar o problema aparecer na nossa porta, é nós irmos em direção aos problemas que estão por aí. Lembra do texto do bom samaritano? Tentam pegar Jesus ali no pulo. E aí, Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Aí o escriba
tentando dar uma de espertinho, tá, mas quem é o meu próximo? Porque ele queria limitar o amor. Eu tenho que amar o próximo, mas nem todo mundo é próximo. Aí Jesus responde com uma parábola de um homem caído na estrada, ali na via sangrenta, passam alguns judeus, e então um samaritano vê aquele homem e vai em direção a ele. Ajuda, serve, leva. Aí a pergunta de Jesus a pergunta era, quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus é com outra pergunta, de quem ele se fez próximo? Porque a grande questão não é quem são os que estão à nossa volta, aqueles a quem temos a principal responsabilidade de cuidar. A questão é a quem nós estamos indo em direção. Era muito fácil esquecer dos presos, eles não iam voltar para reclamar. Era muito fácil esquecer dos torturados, eles não iam aparecer para pedir satisfação, mas eles deveriam ir em direção a quem precisava do cuidado deles. Esse é o amor do reino, é o amor que se coloca em segurança em nome daqueles de nós que sofrem. Em quarto lugar, ele vai falar de amor ao cônjuge. Parece aqui uma mudança muito grande de tema. Ele fala de amar o próximo, amar o estrangeiro, amar o preso e o torturado. As coisas vão crescendo em nível de dificuldade, mas então ele fala de amar o marido, de amar a esposa. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ele poderia ter citado muitos outros pecados aqui. Ele escolhe falar de pureza sexual e de fidelidade conjugal. E para mim isso faz todo sentido, porque ele está falando de amor ao próximo, ele está falando de amarmos os outros, e quem é mais próximo do que o marido ou a esposa? Ele está falando, e vai falar isso mais à frente, de uma luta contra a avareza. E todo o discurso dele aqui é do amor como um ato de generosidade. O amor, de fato, é um amor que se contenta com o que tem. O que é então o adultério? O que é então a promiscuidade, senão a falta de contentamento com aquilo que Deus lhe deu? E uma busca pecaminosa de encontrar um tipo de ganância que se manifesta como pecado sexual. Ele diz que o casamento deve ser honrado, e honrado por todos aqui inclui solteiros e casados. Todos devem honrar o casamento. O casado honra o casamento, cuidando bem do seu matrimônio. O solteiro honra o seu casamento, se guardando para o casamento que virá mais à frente. O que o autor aos Hebreus está dizendo para a gente é que amor conjugal é amor do reino. Que fidelidade no casamento é amor do reino de Deus, é se purificar para o serviço do evangelho. Sua pureza sexual, então, mostra como você foi alcançado nesse reino, seja você casado ou você solteiro. Porque o juízo de Deus está sobre aqueles maridos que não amam as suas esposas, está sobre aquelas esposas que não amam os seus maridos, está sobre os solteiros que se entregam à satisfação sexual e moral, desonrando a própria instituição do casamento e o seu casamento futuro. Já entrando num casamento posteriormente, tendo traído aquele que ainda nem conheceu, não tendo se guardado para o matrimônio. Veja, sermos fiéis no nosso casamento, sermos amorosos no nosso matrimônio, é uma das formas de sobrenaturalmente manifestarmos o reino de Deus. Às vezes a gente passa muito tempo olhando para coisas que estão distantes, e a gente esquece que uma das nossas principais manifestações de amor é para aquele que está perto. Muitos maridos sabem tudo sobre a Ucrânia. Nesse momento você já se aposentou, você já entregou sua dissertação do seu mestrado em virologia no Twitter, e agora você está fazendo aí seu curso de extensão em relações internacionais no Facebook, e sabe tudo da Ucrânia. Sabe tudo da Ucrânia. E sabe pouco dos seus filhos. E às vezes sabe pouco da sua esposa. Sabe tudo sobre as guerras e as motivações do Putin e as relações econômicas na Europa. E a sua esposa não consegue um médico se ela precisar. E seu filho não consegue um brinquedo se ele pedir. Porque às vezes você acha que o reino de Deus está atrelado a coisas que afetam sua imaginação muito mais do que as manifestações reais de amor e de misericórdia àqueles que estão literalmente do seu lado. Você pergunta, ele fala de amor ao estrangeiro, que coisa sobrenatural. Ele fala de amor ao preso e torturado, ao ponto de participar disso, que coisa sobrenatural. Mas veja, o amor no casamento é algo sobrenatural.
Amar o mesmo homem por 20, por 30 anos, amar a mesma mulher por 40, 50 anos, amar os filhos e se entregar incondicionalmente a eles, mesmo quando eles não entendem a grandeza disso. Veja, tudo isso vem do poder do reino. Fora do reino, casamentos são como empregos, que você às vezes troca se a promessa do outro patrão for melhor. Que às vezes você entrega currículos, que você mantém alguns contatos, que você nunca diz não para algumas investidas, porque é bom manter as portas abertas. No mundo, fora do reino de Deus, nos reinos que se destroem, você precisa, jovem, satisfazer ao máximo suas necessidades físicas, colecionar ao máximo experiências táteis, satisfazer-se até o limite. Enquanto no reino, queridos, nós temos o que é sobrenatural. É sobrenatural um homem ou uma mulher, solteiros, tardiamente, permanecendo castos. É sobrenatural um jovem passar pela adolescência, uma moça passar pela juventude e permanecer virgem. É sobrenatural o marido continuar amando a esposa continuar amando o marido depois de anos, quando as coisas nem sempre permanecem como deveriam. Quando seria mais fácil ir embora. Quando você seria mais feliz em outro relacionamento. E talvez fosse mais feliz mesmo. Mas não seria cidadão do reino. Não seria cidadão do reino. Quem vive no reino vive em uma entrega de amor, que é sobrenatural. Em último lugar, ele fala então de amor ao contentamento. E aqui talvez a gente tenha a primeira frase mais negativa aqui do texto, onde ele fala de amores no sentido mais positivo, mas agora ele fala de um amor ruim, de um amor falso. Ele diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, e aqui ele parafraseia vários textos do Antigo Testamento, como Gênesis 28, Deuteronômio 31, Josué 1, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, aquele Salmo 118, no verso 6, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que é que alguém me pode fazer? Esse também é uma passagem, esse também é um texto sobre amor. Lembra que eu falei sobre filia, não é? Amar o próximo, amar o estrangeiro. Eu não queria só entretê-los com detalhes em grego, não. Avareza no grego é literalmente afilárgiros. Filo está aqui também. A ideia, o a é uma negativa, é um amor ruim, é um mau amor também. Ou seja, ganância é um amor. Ganância é um amor. A vontade de posse é um tipo de amor. Ao invés de amarmos o dinheiro, ao invés de amarmos os recursos, ao invés de amarmos as coisas, ao invés de amarmos as nossas provisões, ao invés de amarmos aquilo que a gente acumulou nessa vida e que com certeza podem nos dar muito conforto, deveríamos amar o irmão, deveríamos amar o estrangeiro, deveríamos amar o preso, deveríamos amar o cônjuge. Ao invés de gastarmos a nossa vida pelas coisas, deveríamos gastar a vida pelos outros. Porque a ganância é um dos principais inimigos do amor. Porque a vontade de construir o próprio reino é o que te impede de fazer da tua casa uma extensão do amor de Deus. É o que te impede de permanecer fiel ao seu marido ou à sua esposa. É o que te impede de olhar para quem está em necessidade. É o que te impede de continuar amando quem está do seu lado. É a ganância, é o amor às coisas, é o amor ao dinheiro. Nós amamos nosso conforto, nós amamos as seguranças que a riqueza econômica nos dá. Nós criamos economias, nós criamos sustentos, nós fazemos reservas de valor e nós não entregamos nada a quem precisa. Nós não amamos ao outro porque nós amamos o conforto. Porque nós amamos aquilo que temos. Queridos, eu já vi, no meu contexto religioso, onde eu me converti, um ambiente profundamente neopentecostalizado, onde prometiam que se a gente desse 10, Deus devolvia 100, se a gente desse 100, Deus devolvia 1.000, se a gente desse 1.000, Deus devolvia 10.000, e as pessoas davam e dividiam e tiravam tudo o que possuíam da sua pobreza, e eles criam que se ofertassem o dinheiro do aluguel, iam receber uma casa própria, se ofertassem o carrinho, receberiam um carrão. E eu via homens venderem seus carros e entregar na igreja. Eu via homens tirarem tudo que tinham. Eu via gente pobre e miserável arrancando do último buraco de recurso para entregar na igreja, motivados única e exclusivamente por ganância.
para tentar ter mais. Queridos, por que é que nós que sabemos que a nossa oferta, que a nossa entrega, que o nosso sacrifício não vai nos dar bobagens e besteiras como mais brinquedos nessa terra, como carros melhores ou casas maiores, esse bando de coisa tosca, que sabe, significa pouco. Já que a gente sabe que as nossas entregas têm um significado para o reino, sustenta a obra missionária, sustenta o ensino teológico, sustenta a pregação do evangelho, se nós sabemos de tudo isso, por que é que nós fazemos menos do que aqueles que se entregam por ganância? Aquele motivado por ganhar mais dinheiro, entrega dinheiro de forma sobrenatural. E nós, motivados por ganhar o reino, às vezes fazemos muito menos. Às vezes nos envolvemos pouco. E temos poucos testemunhos de sobrenaturalidade para contar. Eu lembro quando eu primeiro comecei a me envolver com a obra missionária, havia uma missão em Brasília que sustentava o nosso trabalho na Missão GAP, lá em Fortaleza, com universitários. E em algum momento essa missão não tinha mais recursos para nos sustentar. Eu tinha 9 meses de casado e ganhava um salário mínimo e não tinha mais agora sustento. Eu parei tudo que eu estava fazendo, fui entregar currículos, fui vender livro numa livraria bíblica lá na minha cidade. Então eu entrava de manhã cedo, saía no começo da noite, passava o dia em pé, oferecendo livros de teologia, tentando fazer quem ia comprar livro do Benny Hinn, comprar um livro do John Piper, né? Essa era parte ali da minha função. Consegui várias vezes, graças a Deus, né? Outras vezes nem tanto, mas estava lá tentando sobreviver. Na época a gente já tinha alguns trabalhos de educação teológica na internet. Uma aluna me mandou mensagem, uma senhora que eu absolutamente não conhecia. Iago, eu não te vi mais dando aulas no curso. O curso era presencial, mas era transmitido ao vivo para alguns alunos também do Brasil. Eu disse, não consigo mais porque eu trabalho no sábado à tarde. Mas os outros professores estão fazendo um ótimo trabalho, está tudo bem lá. Ô Iago, mas por que você não está mais? É porque eu tive que trabalhar. A missão não consegue mais me sustentar, eu fui atrás de um emprego e tudo bem, tudo bem. Iago, mas não, as suas aulas eram muito boas, você tem que estar dando aula e tal. Eu não concordo, mas eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso comprar comida, né? É complicado. Iago, quanto é que você ganha? Eu disse, eu ganho R$1.000. Acho que era R$1.024, uma coisa assim. Iago, vou fazer o seguinte, eu vou pagar o teu salário. Sai do emprego, vou te mandar R$1.000 por mês. Sabe qual foi a minha reação? Você tá doido, essa mulher? Agora eu sei nem quem é. Aí eu vou sair do emprego, ficar dependendo de uma mulher que eu não sei nem quem é, me mandar dinheiro para eu viver, para minha mulher depois ter que pagar aluguel e tal, e ficar todo mundo passando fome. Eu vou nada. Aí eu falei isso para ela de forma mais educada, né? Eu disse, né, não ia mandar assim, né? Eu disse, olha, é meio arriscado, vai que eu saio do emprego daqui a uns 2, 3 meses, você não pode mais, né? Eu não conheço bem a sua vida, eu não sei como é que é a sua vida e tal. Ela sentiu minha insegurança. Ela disse, e passa a tua conta, peraí. Eu disse, ok. No dia seguinte, tinha R$12.000 na minha conta. Ela disse, tá aí teu salário de 1 ano, pode sair. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, naquela época. Eu ganhava um salário mínimo, eu ganhava R$1.000, aquilo era o meu salário de 1 ano. Eu pude sair do emprego, pude voltar a servir como missionário, antes desse dinheiro acabar, né, que durou mais de 1 ano, esse é o milagre, né, dos mãos de vaca, né, a gente consegue cuidar bem, né. Foi perto do período em que eu me tornei pastor após isso. Eu sempre contava por aí a história de como uma ricaça me manteve no ministério. Uma ricaça me manteve no ministério. Linda história, né? Um dia eu conheci a ricaça. Eu descobri que ela não era rica. Eu descobri que ela foi no banco e pegou R$12.000 emprestado para me manter no ministério. Se eu soubesse, obviamente eu nunca teria aceitado. Se é uma pessoa, talvez, não tão pobre quanto eu, mas quase lá, indo se endividar com o banco para poder me sustentar, quem é que aceitaria uma coisa dessa? Mas ela quis fazer algo pelo reino. Ela investiu na minha vida. Ela foi atrás de mim e quis que eu me mantivesse dando aula, sem ter tanto, sem possuir tanto. A conheci pessoalmente, virei amigo da filha dela. A gente, hoje, sabe, é uma gratidão que absolutamente nada nunca vai pagar e só Deus, na eternidade, vai poder dar a ela a recompensa por toda a generosidade que ela manifestou ao reino de Deus. Mas veja, quantos de nós não poderíamos fazer coisas maiores pelo reino? Não poderíamos dar mais ao reino? Não poderíamos servir mais ao reino?
fazendo coisas às vezes irresponsáveis, simplesmente por amar a Deus. Por amar a Deus. A gente sempre coloca barreiras para o serviço do Evangelho. A gente sempre acha que quando tiver um pouquinho mais, a gente pode fazer um pouquinho mais. Não, quando eu chegar lá, aí sim. Eu conheci milionários que nunca achavam que era a hora de investir mais no reino de Deus. Vê, sempre que eu venho para São Paulo, eu tenho muito amigo que é Faria Limer, né? É uma galera que está ganhando milhão, certo? Tem milhão. É negada que está ganhando 15, 20 pau, 25 pau por baixo. Aí eu sento com os caras para comer, aí como é que tá o emprego? Eu sei que os caras estão no mercado financeiro, aí começo a contar os crentes, um monte de crente feliz, Deus está abençoando, e está vindo dinheiro e tal, que coisa maravilhosa. Tu sabia que com 1% do teu salário, tu sustenta a família de missionário? Com 1% do teu salário? Tu sabia que com o teu dízimo eu sustento umas 15 famílias no Timor-Leste? Tu está ajudando quantos missionários? O cara está aí. Sabia que com 1% do teu salário, 1%, tu consegue dar um mês de sobrevivência para gente nessa cidade? 1% do salário. A gente entrou, às vezes, numa neuro tão grande de só olhar para cima, de só ver quem tem mais, só ver o que falta, que a gente esquece o que está para baixo. E de quantas necessidades estão à nossa volta. A gente ama o dinheiro e a gente não está disposto a dividir nada com quem precisa. Eclesiastes 5,10 diz que quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é vaidade. Paulo vai dizer que é fonte de lucro a piedade com contentamento. É quando nos contentamos com o que temos, que a gente realmente confia que Deus não nos abandona, que a gente confia que o Senhor é o nosso auxílio. Deus é o nosso auxílio, irmãos. Deus nunca vai nos deixar, Deus nunca vai nos abandonar, por isso nós podemos nos contentar com o que nós temos e por isso servir mais quem está à nossa volta. Queridos, permitam-me caminhar para encerrar. Todos nós somos culpados de um crime. Todos nós somos culpados, eu também, assim como muitos de vocês, somos culpados do crime de domesticar o cristianismo, de tratar o cristianismo como se fosse simplesmente um evento de domingo que me obriga a dividir ali 10% do que eu ganho com a igreja, a aguentar as chatices do meu marido, a não falar palavrão quando eu dirijo, a não roubar, a não fazer coisas erradas na empresa, e é isso. Queridos, mas todos nós deveríamos estar morrendo, literalmente. A perseguição é o habitat natural da fé. A forma normal de viver o cristianismo é como perseguidos, é como escória, é como os últimos do mundo. Mas nós não estamos vivendo assim. Nós vivemos em um país majoritariamente cristão. Pessoas conseguem cargos políticos falando em nome da igreja. Nós estamos em uma situação anormal. Tá fácil pra gente. Tá moleza demais. Você acha que seu cristianismo é difícil? Meus queridos, você não chegou nem perto de saber o que é dificuldade. Veja, se Deus nos deu a bênção de ter uma fé tranquila, nós deveríamos estar caçando problema. Você tinha que estar caçando problema. Seu casamento é estável, você tinha que estar rodeado de casais em crise. Sua vida financeira é saudável, você tinha que estar caçando gente em necessidade. A sua igreja é madura, você deveria estar servindo e se entregando à plantação de novas igrejas. Se Deus nos deu oportunidades de termos paz, Deus nos deu a paz para que nós possamos escolher as nossas guerras. Se nós estamos em dificuldade, em sofrimento, aí sim, aí a gente está ali tentando lidar com o que está à nossa volta, mas se a gente está em paz, a gente tem que estar em crise. Se tudo está fácil, deveria ser estranho, porque a gente deveria aproveitar as facilidades de um cristianismo muito bem estabelecido na cultura, para estarmos fazendo sacrifícios voluntários, para estarmos nos entregando voluntariamente àqueles que precisam. Não caia na mentira do diabo, de que dá para ser um bom cristão e viver uma vida tranquila. Se Deus lhe deu uma vida tranquila, um casamento saudável, uma vida financeira ajustada, se você não está tendo que passar por corpos ou se esconder para ser crente, dê graças a Deus, Ele lhe deu a chance de se sacrificar em nome daqueles que estão vivendo isso. É por isso que a gente envia missionários.
É por isso que enquanto está todo mundo procurando um país melhor, para dar uma vida melhor para os seus filhos, pessoas saem do Brasil e vão para lugares piores. Vão para lugares onde a nossa situação econômica e política é invejável em comparação, em nome da pregação do Evangelho. É por isso que pessoas entregam as suas vidas, abrem suas casas, amam e perdoam dia após dia, porque há um reino inabalável que nos marca de fato. Uma última pergunta para a gente ir embora. O que é que você acha que marca um verdadeiro cristianismo? São as nossas roupas? São as nossas músicas? É o nosso voto em candidatos? É uma corrente no pescoço? É uma camiseta com versículo? É um adesivo no carro? É onde nós andamos no domingo? João 13,35 diz que o mundo vai reconhecer os cristãos e reconhecer o Pai ao ver o modo como nós nos amamos. Queridos, nós vamos alcançar o mundo com a pregação do Evangelho, mas a nossa pregação será fraca e sem poder, se não vier de comunidades que amam e servem de forma sobrenatural. São os 2 maiores mandamentos, e nós costumamos escolher um deles só. Amamos a Deus sobre todas as coisas e esquecemos de manifestar esse amor em serviço ao próximo. Ou então amamos o próximo como a nós mesmos e esquecemos o poder da comunicação do Evangelho, mas nós devemos amar a Deus amando ao próximo. Nós devemos amar a Deus nos entregando a quem está do nosso lado, e só assim o mundo vai saber que nós realmente somos um com Deus Pai e que Cristo veio para nos salvar. Pastor, isso é muito pesado, eu sei. Eu não sou um grande exemplo em tudo que eu estou dizendo aqui, mas assim como vocês, eu preciso andar todos os dias um passo a mais em direção a mais sacrifício e a mais amor àqueles que estão à minha volta e àqueles que estão distantes de nós. Na nossa igreja, eu sempre tento terminar os sermões dizendo que mesmo quando a gente não consegue cumprir as leis e os mandamentos de Deus, nós precisamos entender que Cristo cumpriu. Mesmo que Deus cobre de nós uma vida e uma entrega de sacrifício sobrenatural e intenso, que ainda que Ele cobre de nós e a gente falhe nisso constantemente, há um Cristo que nunca falhou e que cumpriu plenamente cada um desses mandamentos. E que sendo Deus, se entregou a nós que estávamos distantes dele, que se fez próximo de nós, que veio viver como fosse um preso, como se fosse um torturado, que trouxe a sua igreja em fidelidade para si, que nos guardou para ele, que se guardou para nós, e que não foi ganancioso, pelo contrário, foi generoso em tudo para nos salvar. Ele cumpriu tudo aquilo que a palavra cobra de nós, para que confiantes nele possamos ser aceitos, mesmo nos nossos fracassos, em fazer aquilo que Ele comanda de nós. Mas veja, isso é suficiente para a nossa salvação. Mas é muito mesquinho que a gente use isso como desculpa para permanecer igual. Você tem que se apegar à realidade de que Cristo cumpriu plenamente cada um dos detalhes do Evangelho. E você deve usar isso como uma força motivadora para que você possa cada dia mais andar em direção a cumprir tudo aquilo que o Evangelho comanda de nós. Minha oração é que a gente saia daqui olhando para o Cristo que foi perfeito nisso tudo, esperando que o nosso amor possa refletir ao mundo o amor que Cristo entregou por cada um de nós, para que assim possamos viver como cidadãos de um reino inabalável, já mostrando para o mundo que existe uma cidade sem fundamentos e que essa cidade se chama amor e misericórdia. Vamos orar e pedir pelas bênçãos de Deus por isso. Senhor Deus, nós te louvamos, nos agradecemos pelas maravilhas da Tua lei e pedimos, Deus, e imploramos pela Tua majestade. Pedimos que o Teu reino venha, que o Teu reino se instaure profundamente, que o Teu reino de muros que não podem ser derrubados, que o Teu reino onde que ninguém pode invadir, que o Teu reino que ninguém pode vencer, que a Tua guerra que é vencida em amor possa se manifestar, Pai. Que sejamos cidadãos do reino, que vivamos como filhos daquele que é o sumo amor e que é a obra perfeita de Cristo abra as portas para nos entregarmos a quem precisa. Assim eu oro e peço no santíssimo nome de Cristo. Amém.